Olá, gente querida! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma live hoje na sexta-feira e eu vou falar com você sobre individuação. Um nome diferente, né? Talvez você nunca tenha escutado falar sobre isso, mas é um processo que a gente busca muito aí nesse momento terapêutico e que faz com que a gente tome consciência de quem nós somos, as nossas histórias, aquilo que faz parte de quem nós somos. E é um tema que eu acho fundamental dentro do processo terapêutico de trazer essa conscientização e a importância de individuar-se. Como o próprio nome diz, né, fala muito daquilo que é do indivíduo, daquilo que é do eu. E antes de falarmos, né, sobre individuação, eu quero trazer aí, né, um caminho importante para percorrermos a respeito dessa palavra individuação. Antes de sermos indivíduos, nós nascemos e tem toda uma história familiar aí por trás. Nós somos, vamos dizer assim, né, nós nascemos dentro de um imaginário, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Antes da gente, né, existem várias pessoas e esse processo, né, que faz parte com que a gente sinta-se pertencente a esse sistema, a essa família. Então, como que é prestar atenção nesse momento tanto de uma fusão que existe do indivíduo em relação a esse sistema, em relação a essa família. E o nosso trabalho, né, como terapeutas, é trazer para essa pessoa a importância do seu desenvolvimento, de estar presente, de saber que existe um sistema e que ali, né, nós estamos imersos em diversas histórias, em projeções, em mandatos, em missões familiares e que de uma certa forma, tá? Essas crenças que também estão ali naquele sistema, elas nos sustentam, elas fazem parte da gente. Então, o nosso caminhar dentro dessa família requer muito desenvolvimento. E são os nossos pais, os nossos avós ou as pessoas responsáveis por esse desenvolvimento que vão passar aí pra gente essas crenças, esses rituais. E a gente vai aprender a fazer assim. Então, se você chegou até hoje, né, nesse lugar, provavelmente existem crenças aí dentro de você. Existem mitos que estão envolvendo as suas escolhas, que estão envolvendo os seus posicionamentos. Às vezes você pode até nem entender direito o que está acontecendo, mas existe uma forma, tá, de você corresponder a esse sistema. Então, quando a gente fala, né, desse processo, né, de desenvolvimento dentro do nosso sistema e reconhecer, né, que existem crenças que fazem parte do nosso sistema e a gente precisa reconhecer essas crenças. Nós não vamos descartar essas crenças ou considerá-las como ruins, porque essas crenças, tá? Elas são importantes porque elas fazem parte, tá? Do nosso desenvolvimento. Igual eu falei com você, se nós estamos aqui hoje, é porque as crenças nos envolveram. Elas fizeram com que a gente pudesse escolher e desenvolver de alguma forma, tá? A Tânia indiquei uma cliente. Ah, obrigada, querida. Então, essa forma também de conduzir a nossa história foram passadas, né? Essas formas foram passadas pelos nossos pais, pelos responsáveis que estavam conosco. Quando a gente vai falar de um processo de individuação, nós temos que entender que existe todo esse imaginário, essa educação, as crenças, os mitos, os segredos que estão envolvidos aí no nosso sistema. E aí, o nosso trabalho é trazer esse processo da separação e da diferenciação. Só que quando a gente pensa em um processo de separação daquele indivíduo com o seu sistema, gera um sentimento de culpa, de angústia muito grande. Ah, eu não quero separar, eu não quero fazer diferente. Ou às vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer diferente, mas eu não quero separar, eu não quero fazer esse processo da separação. Eu fazer diferente
não vai me tirar desse sistema, porque nós temos o sentimento de querer pertencer. Então, o pertencimento ele vai continuar aí com você, mesmo você fazendo esse processo da separação e da individuação. Então, uma angústia que surge, né, muitas vezes nas pessoas, quando a gente tenta trazer esse processo, tá, da individuação, mas primeiro eu preciso trazer a separação, é o medo de fazer diferente e achar que está desonrando os pais, trazendo vergonha por fazer diferente. Mas esse fazer diferente vai entrar em contato com a conexão desse mundo interno que será construído. Porque fazer diferente é fazer do meu jeito. Crescer e fazer diferente é fazer do meu jeito. E isso não tem nada a ver com a questão de desonrar o seu sistema. Às vezes as pessoas podem até achar que você está desonrando. Mas existe aí dentro de você algo muito sincero, muito firme em querer fazer diferente, em não querer repetir as histórias, que a gente repete muito as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente quando a gente não tem consciência. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação, esse processo aí do self, tá? E não quer dizer, gente, tá, que eu fazer diferente, eu não vou pertencer. O pertencimento, que todo ser humano quer pertencer a algum grupo, ele vai falar, né, de participação, ele vai falar que eu sim sou membro dessa família e ninguém pode me tirar, vai falar da questão também de partilhar os valores que estão ali naquele sistema, eu vou entender as regras, os valores, aquilo que permeia aquele ambiente, eu vou entender o lugar de cada membro, né, daquele sistema. E eu vou entender, né, que cada um que está ali naquele sistema, ele também tem a sua singularidade. Então, deixar bem firme ali para aquela pessoa que se diferenciar não quer dizer não pertencer. O pertencimento, ele vai existir em todo e qualquer momento, tá? O seu nome vai estar ali gravado, né, no sistema familiar, não tem como te tirar de lá. Então, e a gente vai falar também até de uma lealdade, tá, familiar, e que vai mexer muito, né, com o nosso emocional, quando a gente pensa em fazer diferente. Nossa, mas aí eu vou ser esse processo, né, de fazer diferente, porque eu quero ser diferente da minha mãe, do meu pai, né, da minha tia, né, porque eu vejo, né, que são pessoas assim, assim, assado, e eu acho que isso não faz parte da minha história, eu não quero isso, né, para a minha vida. Então, é reconhecer que isso, tá, é a forma que as pessoas conseguiram, é a maneira como essa pessoa, a mãe, né, o tio, é que eles deram conta da vida, né, então respeitar também, né, cada história, cada escolha, cada movimento, né, que essas pessoas elas trazem para si. Então, a gente precisa entender que esse processo, ele requer muita maturidade. E nós vamos conquistar essa maturidade no processo, nessa caminhada, de entender que a separação, para eu entender aquilo que é uma individuação e viver a minha individuação, eu preciso passar por esse processo da separação. Gente, é um processo, tá? Onde nós teremos culpa, raiva, tristeza, medo, tá? São muitas emoções, muitos sentimentos que estarão ali e que em algum momento a gente pode até querer desistir, porque a gente vai ter que ter peito e raça para fazer do nosso jeito. Porque a gente, para se diferenciar e encontrar aquilo que é do individual, isso vai mexer com os outros. Filhos que são muito simbiotizados ali com aquela mãe, né? Um exemplo. Né? Esse processo, quando o homem, né? O filho, quando o filho tenta separar da casa, separar ali daquela mãe, né? Como que vai mexer com a estrutura dessa mãe. E às vezes a mãe vai passar por um processo de luto tão grande que o filho, ele vai ficar assim, gente, mas precisa disso tudo para eu sair de casa? Nossa, olha o movimento que eu preciso fazer, olha a situação que eu preciso passar, os desconfortos,
tá? Que esse processo vai trazer durante as suas escolhas. Sim, vai ser necessário passar por esses desconfortos, por esses questionamentos. Você precisa realmente se posicionar. As pessoas vão falar assim, nossa, depois que você começou a fazer terapia, você tá muito diferente, você tá muito esquisita. E as pessoas vão perguntar, tá? A Ana Paula falou que vai ficar gravada. Vai, Ana. Vou fazer de tudo para deixar gravado, viu? Às vezes dá uns pormenores aqui, mas eu sempre deixo gravado, tá? Busco fazer, deixar gravado, tá? Então, gente, sim, a gente vai passar por esses desconfortos, tá? A gente vai olhar para aquela pessoa e vai perceber que essa pessoa está julgando a gente porque a gente está fazendo diferente. Então, esse processo da individuação, ele requer muita coragem. O processo terapêutico para a gente fazer requer muita coragem também, tá? Então, quando a gente vai entender e clarear e conscientizar para aquele cliente que não é fácil esse processo. Você separar daquilo que é seu, daquilo que é do seu pai, daquilo que é seu, daquilo que é da sua mãe, é um processo difícil e que requer também, né, muita sensibilidade e muita honra. Porque eu posso trazer essa maturidade no meu desenvolvimento e honrar os meus pais. Eu posso trazer essa separação e continuar honrando as histórias dos meus antepassados, as suas lutas, né, tudo aquilo, né, que foi angariado e conquistado e chegou até a mim, tá? Então, essa forma, tá, de trazer todo o desenvolvimento, a maturidade, a sabedoria para você fazer, né, esse processo. E a gente vai falar, né, desse conceito, né, de Jung, dessa individuação, que consiste realmente, gente, nesse processo onde a pessoa ela vai se tornar o quê? Um indivíduo. É aquilo que é dele. É a conscientização do seu mundo interno, daquilo que ele é. E dessa construção daquilo que é do todo, né, dentro, né, daquilo que envolve, né, esse indivíduo, né, e entendendo, né, que o mais importante desse processo é o autoconhecimento. E a gente consegue autoconhecimento, gente, por processos terapêuticos, tá? Então, quando a gente fala dessa individuação, eu faço essa distinção daquilo que é meu, daquilo que é da minha mãe, daquilo que é meu, daquilo que é do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios, mas que fazem parte de uma construção da qual eu cheguei. Então, quando eu presto atenção e eu valido, né, toda a história, eu vou ficar mais inteira. Quando eu reconheço, né, nos meus antepassados toda a história de dor, de sofrimento, né, de perda, de escassez, enfim, tá? Eu vou reconhecer esse lugar e eu vou trazer, tá, todas essas histórias para dentro, né, para ficar muito mais inteira nesse processo. E Jung traz, né, que muitas vezes esse processo da individuação vai acontecer com o jovem adulto. Existe uma fase, gente, dos nossos 40 anos, 45, que vai surgir uma angústia muito grande, né, na nossa vida, onde a gente vai pensar assim, o que eu fiz da vida? O que eu tô fazendo, né? O que eu construí? Né? Eu vou ter mais 40 anos de vida, e esses 40 que se passaram, o que eu vou fazer? Então, esse questionamento, né, essa integração, vai começar a trazer esse processo da individuação. Vai trazer esse reconhecimento da importância da sua construção como indivíduo. E isso vai mexer com você, vai te desorganizar para ser organizado. E dentro desse processo da individuação, muitas coisas serão desconstruídas. Muitas coisas serão reconstruídas. Quando a gente fala de olhar para esse passado e ressignificar, é muito disso. Desse crescimento que nós temos, né, da nossa consciência, daquilo que nós somos e de quem e como somos, esse processo todo, né, que vai fazer com que a gente perceba, opa, esse passado foi fundamental. As histórias, os traumas, as dificuldades, eles são fundamentais para reconhecer que nós somos hoje por conta daquilo que nós vivemos no passado. Então, nós não descartamos nenhuma história, pelo contrário, nós vamos incluí-las e ressignificá-las.
para que até esse processo da separação e da diferenciação aconteça para aquilo que é do processo da sua individuação. Então, nós vamos sim buscar através dessa angústia, desse desconforto, de uma ansiedade da separação, nós vamos buscar sim a potência que existe dentro de você, a força, a coragem e as reconstruções necessárias para que você possa viver aquilo que é seu. Então, essa busca, tá, gente, dessa individuação, é fazer com que o indivíduo ele venha despertar dentro de si o seu melhor. Então, quantas vezes, né, a gente vai entender, né, às vezes 40 anos, a pessoa às vezes já é formada, né, então tem uma profissão, mas o sonho dela é algo totalmente diferente, mas na família, tá, foi colocado que ela tinha que ser psicóloga, mas na verdade ela queria ser cantora. Mas todo mundo é psicólogo aqui nessa família, você não pode sair dessa profissão, porque olha só como é que nós somos e tal, tal, tal. E a pessoa fica assim, nossa, eu tenho que ser psicóloga. Aí, lá atrás, essa pessoa fez a formação em psicologia. Só que chega nos 40 anos, que é uma fase realmente que vai gerar uma angústia na gente, nós vamos questionar, porque nós já estamos no topo da montanha e a gente só vai descer agora. Então, o que eu fiz de construção? E aí, com 40 anos, 45, vamos colocar, a pessoa muda de profissão e passa a fazer aula de canto. Tô dando exemplo, tá, gente? Passa a fazer uma aula de canto, começa a apresentar, né, em bandas, ou faz shows em bares, em aniversários, casamentos, porque ela começa a fazer contato com aquilo que é dela, né? Todo esse processo, tá? De fazer aquilo que o mestre mandou, porque todo mundo na família é psicóloga, mas o sonho dela guardado ali, daquilo que faz sentido para ela, era ser cantora. Então, é esse processo que vai levar ali algum tempo, tá? Aquilo que é colocado como o que você tem que fazer. E, na verdade, não é isso que eu quero fazer, mas também ninguém me deu possibilidade de escolha. Eu já ouvi casos, gente, de pais falando assim, olha, ou você faz medicina ou a gente não vai fazer nada por você. Ou você faz psicologia, ou a gente não vai fazer nada por você, a gente não vai te ajudar em nada na sua formação. E às vezes as pessoas pensam assim, olha, já que meu pai está me ajudando a fazer psicologia, eu vou aceitar a psicologia, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou sair de casa e depois eu faço o que eu quero. Então a pessoa, ela já trabalha ali no seu emocional para conquistar lá na frente, tá? Aquilo que ela quer, né? A Alessandra colocou aqui. Nossa, é verdade, meu marido é médico, os irmãos são médicos. Agora 5 netos estão fazendo medicina. Meu filho fazendo curso para entrar na faculdade de medicina. Tá vendo, gente? É uma família de médicos, tá? E aí, todo mundo tem que fazer medicina. Então, pode ser que essas pessoas se identifiquem, né, com a profissão? Claro, gente. Mas existem pessoas, né, como na área médica, né? Porque todo mundo é médico, já tá meio caminho andado, né? Você pode pegar meu consultório daqui 2 anos, né? Eu vou te ajudar na sua formação, você pode me acompanhar nas cirurgias e tal, 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 ok? Aí a pessoa fala assim, não, vai ser um caminho bom, vai estar mais fácil. Só que, na verdade, gente, às vezes a pessoa tá querendo ser escritora, tá querendo ser psicóloga, tá querendo ser artista, né? Fazer teatro. Então, como que é importante às vezes perguntar assim, você tem vontade de fazer o quê? Você quer fazer o quê? Né? Quantas crenças estão relacionadas à profissão da psicologia? Só atende doido, não ganha dinheiro, não prospera, tá? Todo psicólogo é doido. Quantas crenças, né, que estão envolvidas aí também em profissões, tá? Às vezes fala assim, médico que ganha dinheiro. Ô, gente, se você soubesse o que o médico precisa passar para ganhar dinheiro, vocês precisam prestar atenção também. Mas um plantão, ele ganha não sei quantos R$1.000, tá? Mas você já viu, você já imaginou você atender pessoas onde a vida daquela pessoa tá ali em risco? Um remédio, uma gota a mais, pode matar aquela pessoa dependendo, tá?
Então, olha a mentalidade, né? O cansaço daquela pessoa para fazer aquele atendimento. Então, não é tão simples assim, tá? E médico precisa ralar muito, estudar muito, tá? Então, porque a possibilidade de ter dinheiro é só através dessa profissão. Não. Então, mitos também estão envolvidos aí, tá? Dentro dessa profissão. Verdade, isso mesmo, mas é um peso, né? Cobrança de ser igual ao pai. Pois é. Aí eu vou entrar um pouquinho, tá? Você me perdoe. Então, esse filho, ele vai ter lugar? Ele precisa dar continuidade à história de um pai? Ou ele pode fazer a sua própria história? Às vezes o pai é um cardiologista, gente. A pessoa tá querendo ser desculpa. Né? Tá querendo fazer ali ginecologia. Não, mas eu sou cardiologista. Então, qual que é o lugar que esse filho... E é um peso, tá? É isso mesmo, é pesado. Porque muitas vezes, tá, gente? A pessoa ela não tem nem vontade de ver sangue. Mas nós temos uma história de medicina na família. Então, igual ela colocou que é um peso. Com certeza é, tá? E ai dele, né? Se não for parecido. Se não for igual. Eu sempre lembro, lógico que eu tô falando uma coisa que vai ser bem rasa, tá, gente? Porque tem todo um contexto, tá? Mas o Pelé foi, né? O top, né? Do jogador, né? E assim, a referência. Aí o filho tentou ser jogador. Você imagina o peso para esse filho ser filho do Pelé. Então, tanto é que nem deu certo, né, o moço. E eu não quero colocar aqui outras questões, tá? Porque é muito amplo. Mas eu quero trazer para vocês o seguinte. Eu quero ser porque eu quero ou porque eu tenho que dar continuidade a algo que é do meu pai, da minha mãe, ou eu preciso honrar os meus pais porque eles estão fazendo de tudo para eu seguir uma profissão. Então eu não consigo esse processo da separação e da diferenciação. E aí eu faço a medicina, eu faço a psicologia porque os meus pais mandaram eu fazer. E lá na frente eu posso ter a possibilidade de fazer do meu jeito. Então esse processo da individuação é a pessoa se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Ela fazer valer o que ela está escolhendo, o que ela está fazendo por ela. Então essa diferenciação que é pesado, tá? Que é difícil, que é confrontativo, que é angustiante, esse processo ele precisa acontecer. Senão a gente vai fazendo e vai vivendo aquilo que o outro está mandando a gente fazer. E a vida está pedindo, né, para a gente entrar em contato. A vida pede para a gente prestar atenção no nosso mundo interno, não é qualquer construção desse mundo interno que eu fiz, né? Quais são as relações que eu construí, o que é aquilo, né, que eu posso dizer que é meu. Porque às vezes eu estou seguindo uma profissão que é do meu pai, mas dentro dessa profissão, o que eu construí que é meu? Qual foi a diferença dentro dessa história que eu pude me diferenciar e dizer assim, nossa, isso é meu. Então, o processo da individuação é esse processo para que a pessoa venha se despertar como um indivíduo, com aquilo que é dele, com a responsabilidade daquilo que é dele por direito e por dever. E ele vai se responsabilizar a partir da sua história, a partir dessa construção, dessa ousadia, dessa coragem, né, de fazer aquilo que é saudável para ele, de fazer as suas próprias escolhas, para que ele venha viver muito mais conectado com aquilo que é do real, que é aquilo que é dele. Então, esse processo da individuação é um processo para você se tornar o próprio indivíduo. Um adulto funcional, um adulto saudável, um adulto que escolhe, um adulto que reconhece, né, as consequências das suas escolhas e tá ali firme para viver essas escolhas, tá? E esse processo todo é esse processo do autoconhecimento, tá? Quando a gente entende, né? Eu, graças a Deus, tive pai e mãe, né, que estavam ali comigo na minha escolha profissional, né, mesmo tendo, né, profissões tão
tão fortes ali no meu sistema, mas que me permitiram, né, fazer e entenderam, né, que a minha escolha ali por psicologia. Então existem famílias, tá? Que permitem, né, você fazer aquilo que você realmente sente que é importante para você. Como na época, né, eu fiz a psicologia, porque desde os 12 anos eu sabia que eu queria ser psicóloga. Então, na hora ali de formar, né, o terceiro ano, eu já sabia que eu queria psicologia, né? E entrei até na faculdade com 17 anos, porque eu formei o terceiro e já fui direto para a faculdade, né? Eu fiz o cursinho, né, no terceiro ano e passei na faculdade. Então, eles deram, né, essa permissão para eu fazer, né? Mas tem famílias que não dão, né, essa permissão, graças a Deus, né, que os meus pais me permitiram, porque provavelmente, né, na angústia dos 40 anos, eu poderia estar fazendo psicologia agora, né, quase formando, né, mas será que eu teria essa ousadia, essa coragem de fazer psicologia? Entenderam? Então, a angústia, ela aparece, né, a vida, ela vai mostrando, pô, qual que é o sentido da história, né, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Porque a angústia dos 40 anos, ela vai surgir, né? Serão questionados aí, né? Essa construção toda. Pô, o que eu fiz nesses 40 anos? E dentro desse processo, nós não vamos desvalorizar a sua construção. Nós não vamos jogar fora, tá? Aquilo que você conquistou e aquilo que você deu conta, tá? Mesmo sabendo que foi por obediência, né? Foi para cumprir os mandatos familiares que colocaram sobre você. Tá tudo bem. Foi assim que a gente conseguiu, foi assim que você fez, que você deu conta. E tá tudo bem. Nós não vamos julgar ou menosprezar ou desconsiderar todo o esforço, tanto dos seus pais, dos seus avós, quanto o seu. Mas a partir desse momento onde você decide, né, entender e procurar fazer aquilo que é seu, opa, então agora o caminho é diferente. Agora é você por você, tá? Então, esse processo da individuação, gente, é esse processo do amadurecimento, da sabedoria, de entender, tá? Esse despertar interno daquilo que é o melhor que você tem. Eu também sabia que queria ser psicóloga, mas o meu, não sei quem, disse que vai passar fome. Hoje me sinto realizada. Ai, que bom, gente! Pois é, tá vendo? Tem muito mito, viu, gente? Que fala que psicólogo não ganha dinheiro, que a gente vai passar fome, tá? E a gente não passa fome, tá, gente? Meu pai... Ah, tá. Mas meu pai disse que vai passar fome, né? Hoje eu me sinto realizada. Que bom, fico muito feliz por isso, tá? Eu também sou uma pessoa muito realizada. E que bom, né? Que apesar dessa crença, né? A gente conseguiu, né? A gente foi adiante, né? Mesmo diante da crença de psicólogo vai passar fome, não ganha dinheiro, não é uma profissão valorizada, né? E hoje a gente vê, gente, né? Nas Olimpíadas como, né? A questão da terapia da saúde mental foi falada, né? Quer dizer, isso já acontecia assim nos esportes, né? Mas não era muito aceito. Mas hoje, nessas Olimpíadas, né, com a Rebeca, né, com a moça que eu esqueci o nome dela lá também, falando, né, da terapia, como que isso ajuda, né, nesse desenvolvimento, né, no posicionamento dela, até para enfrentar, né, esses grandes desafios, que eu imagino que deve ser um grande desafio você estar numa Olimpíada, né? Então, que bom, viu, que você se sente realizada, que você deu continuidade, né, àquilo, né, que você sempre sonhou. E eu acho isso muito válido, tá, gente? Eu lembro que quando eu fazia processos de orientação profissional, uma das sessões, um dos encontros que eu fazia, né, com os orientandos, era quais eram os seus sonhos quando criança, né? O que você gostava de fazer? Porque ali, naquela criança, tinha uma verdade. Ah, eu gostava tanto de brincar de professora, e ali eu vou trabalhando em cima, né? Porque eu não faço mais. Né? Eu ia trabalhando em cima, né, do orientando a respeito desse trabalho de ser professora. Todas nós, né, em algum momento a gente sonhou em ser professora, né? A gente fazia até quadrinho, a boneca era nosso aluno, né? Então, tinha todo um arranjo aí também, né? Mas ali tinha uma verdade. Então, eu gosto de sempre perguntava, tá, gente? Eu perguntava muito
né, para os supervisionandos desse sentido, né? O que você sonhava quando você era criança, de como seria o seu mundo adulto. O que trazia, né, para você como lembrança. E isso, né, a pessoa fala assim, nossa, eu pensei tanto em ser policial militar. Nossa, eu pensava muito em ser professora. Não, eu pensava muito em ser médica. E é um momento para a pessoa até mesmo resgatar. E quando parou de ter a vontade ou a ideia, né, de não ser mais professora ou policial militar ou médica, enfim, tal que surgia ali, eu perguntava: ah, por que psicólogo não dá dinheiro? Porque médico trabalha muito? Porque médico tem que trabalhar com sangue? Eu tenho medo de sangue, eu tenho gastura de sangue, tá? Eu lembro de um médico uma vez que eu fui e ele falou que o grande desafio dele era a agulha. E ele ama ser médico, mas quando tinha que mexer com a agulha era terrível para ele. E ele falou assim: olha, a minha grande dificuldade foi mexer com a agulha. E aí ele contava, né? Ele contou várias vezes as histórias, né? E isso não deixou, esse medo de agulha não deixou ser, né, aquela força para não se tornar um médico, né? Então ele passava aperto, ele ia para terapia, né? Ele ficava olhando, né, para as agulhas, fotos de agulhas e tal, e ele dizia que até chegava a desmaiar, né, dependendo ali da situação. Então ele tinha um amigo, um anestesista, que sempre estava ali perto dele, né, por conta, né, dessas fragilidades que todo ser humano tem. Então, esse conhecimento das histórias, né, dos nossos sonhos passados, eles podem nos ajudar muito nesse momento agora. Então, traga, resgate aí dentro de você, né, se aquilo que você sonhava quando criança, se você conseguiu realizar, se faz sentido também hoje para você realizar, porque talvez não faça nem mais sentido, mas se faz, o que você pode fazer agora, dentro do seu processo de amadurecimento, seu processo de sabedoria, de fazer as suas próprias escolhas, de tomar conta da sua própria vida e se responsabilizar por ela. Quem sabe lá atrás, né, a sua criança, o seu adolescente já dizia algo para você, mas diante do nosso medo da separação do nosso sistema e achar que essa separação faz com que a gente não pertença mais, eu fui seguindo aquilo que o meu sistema falou para eu fazer. Mas entenda que você pode separar do seu sistema, se diferenciar do seu sistema, mas você vai continuar pertencendo a esse sistema. Não tem como a gente sair desse lugar, tá? Mas é uma angústia que nós temos porque temos uma necessidade de sermos vistos, amados, reconhecidos, e isso vem pelo pertencimento. Às vezes a gente quer ali na nossa adolescência pertencer a um grupinho. Por quê? Porque a gente quer ser visto. Então a gente precisa desse grupo para pertencer. Então entenda, né, e traga para você também essas lembranças, tá? Que o seu processo de separação aconteça, que você possa cortar aí esse cordão umbilical com seu pai, com sua mãe, com sua avó, tá? Para que você possa construir a sua história a partir daquilo que é o seu melhor, tá bom? Não é um processo fácil, viu, gente? É um processo angustiante, que gera realmente muito desconforto, pode gerar briga, tá? Pode gerar, né, situações aí desagradáveis com seu pai, com sua mãe, situações realmente que vão colocar à prova, né, aquilo que realmente vai fazer sentido para você. E não tem problema nenhum, tá? Se em algum momento da sua história, desse processo da separação, você ter uma recaída, você ter medo, você ter culpa e voltar com todas aquelas crenças, aqueles sistemas de valores ali, tá? Que para mim é diferente, mas vou colocar aqui para ser a mesma coisa. Mas com todas as suas crenças, tá? E você falar assim, nossa, tá pesado para eu sair, para eu fazer esse processo da diferenciação. Então, a gente tenta trabalhar um pouco mais em você, né? De resgatar a força interna, de compreender essa ansiedade da separação e esse medo de fazer diferente. Porque fazer diferente é você ser responsável também por você. E às vezes é um peso, porque é muito mais fácil culpar o outro a ter que me responsabilizar. Mas o processo da individuação, ele vai fazer com que você se assegure daquilo que é seu. E você vai se tornar responsável por aquilo que é seu.
e deixar com seu pai, com a sua mãe, aquilo que é deles. Então é um processo também desse distanciamento, né? Onde a gente vai ficar com aquilo que é nosso e a vida fica muito mais leve. Quando a gente toma consciência que às vezes a gente está carregando fardo, sacola, história que nem é nossa. E às vezes a gente está querendo tomar conta do outro e não está conseguindo nem tomar conta da vida. Então a gente precisa tomar conta da nossa vida. E esse processo da individuação, ele vai trazer a possibilidade de você tomar conta da sua vida de uma forma muito mais amadurecida, muito mais sábia, muito mais fortalecida, tá? Para que você possa realmente ir com a coragem, com a força e com o reconhecimento da sua própria história e da importância de construir aquilo que é seu. Tá bom? Espero ter contribuído aí com vocês a respeito desse processo da individuação, que é um processo que todo ser humano precisa, né? Poderia passar e reconhecer a importância da sua própria construção da vida. A angústia vem, né? As perguntas, né, os questionamentos vêm a respeito daquilo que realmente a gente está fazendo. Então é tão importante esse processo da separação, da diferenciação, entender, né, o lugar da família na nossa história, porque nós crescemos e desenvolvemos tendo uma família, um sistema, e é esse sistema que eu nasci, então eu vou reconhecer esse sistema, né, dentro de todo o imaginário, né, que esse sistema carrega e na qual eu chego, né? Não com página em branco, porque o nosso livro já está todo escrito lá atrás, né? E a gente vai fazer diferente, e isso requer também muita coragem, tá bom? Espero ter clareado aí um pouquinho para vocês a importância também desse processo da separação e da individuação, tá? Para que a gente possa andar com as nossas próprias pernas, despertando todos os dias o melhor que nós temos dentro da gente, tá bom? Obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui, né, às sextas-feiras. Se você quiser um tema, né, que gostaria de saber um pouquinho mais, pode colocar nos comentários depois, né, que eu vou fazer o possível aí para te atender, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez, né, nessa sexta-feira. E vou trazer aí temas para a gente refletir, para a gente ter, né, possibilidades de conscientização e mudar aí um pouco a nossa história, claro que para melhor, tá bom? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.